Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano pela democracia em Angola. Foi preso em 2015 no processo 15+2, enquanto lia e discutia uma adaptação do livro From Dictatorship to Democracy, de Gene Sharp, e foi acusado de crime de atos preparatórios de rebelião. Esteve preso durante um ano. Bem-vindo. Muito obrigado. Desde já agradecer pelo convite, né? Pois, estou aqui à disponibilidade, né? Nós conversámos em julho do ano passado com o Luati Barão, quase há um ano atrás, e na altura ele disse-nos isto sobre o povo angolano. É que não chegamos a ponto de evitar impor gostos ou partilhas nas suas páginas de Facebook. É esse ponto de trauma que ficou aqui da perseguição que se faz a pessoas individuais, que é grave, não são grupos de pessoas individuais são perseguidas por terem opiniões dissonantes e por as tornarem públicas. Portanto, é o que a gente constata aqui. Nos últimos meses têm-se multiplicado os comentários, as críticas ao governo angolano e ao MPLA, também à Isabel dos Santos, no Twitter e no Facebook. O que é que mudou, se é que mudou alguma coisa? Pois, não muda tanto. O que o Luati diz ali é algo bem real. E depois eu tive inclusive a oportunidade de uma dessas pessoas que não põe gosto nas minhas publicações e páginas me ter garantido que não o faz por medo, né? Conversa comigo normalmente no chat privado, mas ações que demonstrem a amizade que essa pessoa tem comigo, ela não faz. Não deixa esses sinais nas redes, e vê lá, são nas redes sociais, o que demonstra que este medo permanece ali. Mas o que mudou, olha, nós estávamos ali a notar uma pequena abertura, porque começávamos a ver já Isabel dos Santos, Bonito de Souza, que é candidato a vice-presidente pelo MPLA, e o próprio marido da Isabel, o Sindicato Colo, a terem contas nas redes sociais, e já lá, apesar do tom mesquinho, abusivo e muito baixo que usavam para comunicar, mas ainda assim estavam ali a comunicar. Aproveitamos, né? Eu sou uma dessas pessoas, mas muitos aproveitamos para ir lá a estas redes e trocar impressões com estas pessoas para ver até que ponto é que essas pessoas são sensíveis e também são humanas. E fazíamos perguntas, provocávamos, né, para ver a reação dessas pessoas. De lá para cá foi a coisa de umas 2 semanas, a Isabel dos Santos e o seu marido bloqueou-nos. Bloqueou a mim, bloqueou o Luati e deve estar bloqueado todo mundo que ele contesta nas redes sociais. E há muito tempo também que não vejo o Bonito de Souza, que é o candidato a vice-presidente pelo MPLA, também não vejo há muito tempo. Mas achas que há mais gente a criticar e há mais gente a comentar hoje em dia online do que em 2015? Claro, isto sempre houve e está depois desse processo, quando frisas o 2015 é porque temos como marco 2015 para cá, e realmente há mais pessoas agora a usar as redes sociais para fazer essas críticas, e dessas pessoas, não só a nós não só nós que temos alguma visibilidade, que somos um pouquinho conhecidos também fruto deste processo e outras questões, como eu já exerço jornalismo há algum tempo, mas também essas outras pessoas que estão agora mais ativas com as redes sociais também vão lá e fazem perguntas, fazem críticas a essas pessoas, como Isabel dos Santos, que tem as suas redes as suas contas nas redes sociais, melhor. Mas só que, como acontece conosco, que temos uma certa visibilidade, elas também não obtêm resposta. E às vezes, aliás, até às vezes obtém a resposta, mas a resposta é exatamente ostensiva, ou ofensiva. É aquela mesmo de chamar nome, de dizer que não estudaste, por exemplo, o último post que me lembra assim de repente da Isabel foi nessa linha de que
vocês não tinham grandemente, quer dizer, que nós, os que estávamos a criticar, não tínhamos grandemente, não tínhamos grandes ideias, e ela era que tinha as ideias supremas. E ela, o seu pai e o seu grupo é que tinham as ideias supremas. E é um pouquinho nessa linha, é ofensivo, quando tenta comunicar, a resposta é esta, né? Bastante ofensiva, hostilizar quem apenas quer obter alguma resposta. E continuam a haver manifestações nas ruas? Olha, as manifestações continuam e agora que falas fazes esta pergunta, recentemente, há coisa de uma semana, tivemos uma manifestação numa província mais um pouquinho distanciada de Luanda, que é a Luanda Norte. É uma cidade, uma província diamantífera com imensos recursos diamantíferos e que tem sido usado pelo governo como uma província, digamos, de extração apenas e não respeita os direitos das pessoas que ali vivem. Há um grupo que ali vive, é um grupo, digamos, podemos dizer, é uma organização com algum pendor político, pois reivindica uma autonomia para aquela zona. E a reivindicação, eu gosto de dizer que tem razão de ser porque não lhes é dado direito, os direitos que têm. E quando as pessoas não têm os seus direitos, elas tentam procurar formas de digamos, governar-se. E este grupo chama-se Protetorado Lunda Chokwe. Acredita que a única forma de melhorar o nível de vida das pessoas daquela região diamantífera é tendo autonomia política, econômica para governar-se. Essa manifestação que eles convocaram na semana passada foi reprimida violentamente, onde inclusive houve uma morte. Pois, então é só para mostrar que as manifestações continuam, mas também continuam com o mesmo grau de repressão por parte do governo. No dia 19 de abril, 7 ativistas angolanos foram condenados a 45 dias de prisão efetiva por resistência às autoridades depois de se terem manifestado 2 dias antes. David Sali, Paulo Mabiala, António Mabiala, Mário André, Nzunzi Zacarias Mabiala, Valdemar Aguinaldo e Adão Bunga foram libertados no dia 8 de junho. Isto é o constatar de que continua a existir esta repressão? Sim, essa manifestação, e depois temos visto que quase depois as manifestações não chegam a ser executadas, né? Porque a manifestação ela tem um fim, a pessoa tem que chegar lá, exprimir-se, só que tão logo os promotores, os participantes de uma manifestação colocam os pés no local combinado para o protesto, são logo agredidos, detidos, e às vezes a própria manifestação em si nem acontece. Mais uma vez com estes manos que estão no município de Cacoaco, né? Aconteceu no município de Cacoaco, um pouquinho distante do centro de Luanda, e ouvi isto, prenderam. Mas também, isto foi em abril, mas antes, pouco tempo antes, acho que em março, tivemos uma outra manifestação onde também agrediram, né? E nesta, inclusive, participou o Luate, o Hitler, foi o Hitler Samussuco. Nesta manifestação houve muitas agressões, mas o Hitler Samussuco foi ferido, partiram-lhe a cabeça e pronto, as imagens ficaram a circular, fez vídeos onde ele sangrava completamente, sem dor nem piedade por parte dos agentes, aquela agressão. E isto continua até agora. O que aconteceu agora na Luanda Norte, o que estamos aqui estamos perante uma continuidade do modus operandi do próprio regime. Era suposto que depois de sairmos da cadeia, com esse rebuliço todo que o processo deu, era suposto que eles repensassem as suas estratégias de repressão. E estou a dizer repensassem, porque eles não está no seu ADN reprimir, mas que repensassem as formas de fazer. Só que eles partem sempre, eles só sabem agir daquela forma, né? Só sabem bater, e por isso é que batem até 7 indivíduos, prendem até 7. Porque nem que for uma pessoa a manifestar, a aparecer com um cartaz, eles vão bater da mesma forma como se estivessem a bater se fossem 10 ou 20. Porque eles não sabem fazer diferente.
Só sabem bater, só sabem agredir, só sabem disparar e tudo. Então, pronto. Agora, também com esta onda de repressão, isto está bem visível que não vai parar agora. Falando também sobre a liberdade de expressão e a liberdade de expressão de jornalistas, a dia 20 de junho, há 10 dias atrás, nós estamos a gravar no dia 30, o Ministério Público acusou Rafael Marques, jornalista angolano e fundador do MAC Angola, e Mariano Braz Lourenço, editor do semanário O Crime, de crimes de injúrias e ultraje a órgão de soberania, após uma queixa do Procurador-Geral da República. Isto foi com base num artigo que se chama Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, escrito por Rafael Marques e publicado nos dois meios, O Crime e MAC Angola. A Human Rights Watch exigiu que o Ministério Público angolano deixe cair as acusações e diz até que constituem mais uma tentativa das autoridades angolanas para limitar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Fala sobre isto. É claramente isto. E isto é muito grave a acontecer logo no ano eleitoral. Estamos a falar de um jornalista com digamos, um prestígio reconhecido hoje a nível mundial. Rafael Marques é daquele jornalista que eu atualmente passei a denominar de alta autoridade contra a corrupção, porque ele faz imensas pesquisas nessa área, denúncias, com provas, e de todas as denúncias que tem feito com provas, porque ele, para além da denúncia jornalística, ele também faz a denúncia, digamos, oficial, vai mesmo até as instituições e deposita a sua queixa, mas de todas estas denúncias, queixas que tem feito, não há nenhuma investigação a ocorrer, não há nenhum resultado. O que acontece é o contrário, é o que estamos a viver. Quem foi queixar é exatamente o processado, é o intimado, é o perseguido. Rafael Marques está a sofrer mais um processo pela sua luta contra a corrupção. E esta luta contra a corrupção, claro, está intrinsecamente ligado com a liberdade de imprensa e de expressão, porque é um jornalista a tentar exercer, Rafael Marques está a exercer a sua liberdade, o seu direito de exprimir-se e de, digamos, comunicar a partir da imprensa. Mas dali vem o resultado é este, que temos agora um processo que reverte contra ele. Mas o certo é que este processo contra o Procurador-Geral da República também Rafael Marques não faz, digamos, desapoiado. Também tem provas de que realmente o procurador adquiriu terras numa localidade em Angola a preços da rua, digamos, preço bastante baixo, quando a finalidade é para um projeto empresarial. A diferença para adquirir um terreno para fins, digamos, habitacionais, individuais, né, tu vais habitar, e para fins empresariais. O procurador comprou o terreno e o Rafael Marques provou que comprou o terreno com um outro propósito e está a usar com um outro. O Rafael Marques pediu justificativos, enviou questionários ao procurador e o procurador nunca respondeu. Mas o Rafael Marques tem isto. O jornalista, como devem saber, não vai deixar de informar só porque a parte contactada, que é até a parte visada, não quer responder. O jornalista não vai deixar de trabalhar por isto. Cumpriu a formalidade que é de ir atrás do contraditório, está esgotado este mecanismo, avança com a denúncia. Foi o que o Rafael Marques faz. Mas, em contrapartida, a forma de responder é sempre esta por parte do procurador. Agora, Mariano Braz, o diretor do jornal O Crime, é um caso ainda mais caricato. É um caso que demonstra muito bem o espírito, digamos, persecutório do regime angolano, que é... Então, o artigo não é do Crime, não é do jornal O Crime, não é do Mariano. Foi escrito pelo Rafael Marques. Replicou, apenas reproduziu o artigo no seu jornal. Porque o MAC Angola é um jornal online, mas o Crime é físico. E muita gente não tem acesso ao jornal, não tem acesso à internet para poder ler as notícias. Então, o Mariano Braz e outros jornais, o jornal do qual eu trabalho, o Folha também faz isto. Que é o Folha 8. Sim, e fez isto neste caso, o Concreto também fez isto. Republicou
o artigo para que quem não tem acesso ao jornal online tenha no papel, veja a notícia, as denúncias que o Rafael Marques tem feito. Mas, estranhamente, vão logo pegar o indivíduo. Ou seja, é como se fosse eu é que digo que o Presidente da República é gatuno e depois, no caso aqui o jornalista Ricardo me cita. O Cedric diz-te que o Presidente da República de Angola é gatuno e também tu vais preso. Vai ser uma coisa bem caricata, mesmo me citando, porque se fosse o Mariano, se fosse o jornal a não citar a fonte, mas o jornal citou a fonte. Porque podia partir do princípio de que o jornal assume a notícia, a denúncia, como se fosse... Não, está lá a fonte. A fonte é a Angola Rafael Marques. Logo, quando viram o jornal, podiam simplesmente fazer a ligação. Mas não, eles sabem disto. Mas eles querem exatamente limitar a imprensa, limitar a expressão do desempenho do jornalista. E nessa fase eleitoral é muito mais grave, porque eu ainda não percebi quais são digamos, os elementos de coação que foi aplicado. Não sei se já foram aplicados, mas é bem provável que agora vão colocar, por exemplo, os jornalistas Rafael Marques e o Mariano Braz sob termo de identidade e residência, que vão estar impedidos, se calhar, de circular pelo país. E não sei, pelo espírito do regime angolano, são capazes até de mandar fechar os jornais ou alguma coisa assim. Porque em ano eleitoral eles vão fazer tudo para cercear a liberdade de imprensa. Há um outro caso que toca também naquilo que tu estás a dizer. Este junho, a DSTV, uma plataforma internacional de televisão, retirou a SIC e os canais SIC Notícias, SIC Internacional África, da sua grelha. 3 meses antes, a operadora Zap tinha retirado também a SIC Internacional e a SIC Notícias da grelha. A Isabel dos Santos, empresária que detém a Zap, escreveu este mês, no Twitter também, como falámos há pouco, que a SIC é muito cara e que foi essa a razão para a exclusão da operadora. Conta este processo, para quem não sabe o que aconteceu. Não, assim, mais uma vez estamos a ver uma Isabel dos Santos com um tom bem infantil, aquele que eu já disse, um tom muito mesquinho. É assim, quando a sua operadora, a Zap, retirou o canal SIC do ar, fez sem nenhum aviso aos clientes. E eu também sou um desses clientes. Em Angola não tem como. Se quiseres ter acesso à televisão, tens de ter uma plataforma deles. Sempre a DSTV ou a Zap. Vai sempre cair na mão deles. E eu até fiquei extremamente chateado, quis cancelar a minha subscrição com a Zap, quis voltar para a DSTV, que eu já tive a DSTV. Mas pronto, ficou-se por aí. A minha esposa, fomos aí digamos, numa votação caseira, e a minha esposa venceu e ficou com a Zap, porque a Zap tem muitos canais que ela gosta e pronto, e ficou-se por ali. Mas pronto, pensou-se que muita gente pensou que pelo menos assim que estaria ali na DSTV. Eu fui daqueles que logo dizia às pessoas que me rodeavam que a DSTV, a SIC na DSTV também sairia tarde ou cedo. E porquê é que tu achas que saiu? Exatamente porque se o objetivo é impedir que as denúncias que a SIC tem feito nos últimos tempos sobre a situação de Angola, a corrupção, maus tratos, o nível de pobreza extrema e tudo isto, se o objetivo é impedir das pessoas em Angola terem acesso a isto, então não ficariam simplesmente pela SIC ou pela Zap. Eles iriam mesmo partir para a DSTV. Mas agora, eu recebi como resposta, não, mas a DSTV não é da Isabel e é uma empresa, é uma operadora de sul-africanos, estes são empresários sérios. Eu disse aos meus amigos o seguinte: em Angola, José Eduardo dos Santos e o seu MP lá mandam em tudo. Meteram todo mundo no bolso. Aqui não é empresário praticamente sério. Ou então, até podemos ter empresários sérios, mas não é empresário que escape a essa teia do regime, da ditadura angolana. Não há. E é bem provável que, se alguns acreditavam que a DSTV era séria, ou a DSTV podia permanecer o serviço da SIC, então é bem provável que durante os 3 meses que durou para tirar fora foi nesse braço de ferro.
Mas, como viu-se, no final das contas, o que venceu é a vontade de um pequeno grupo do José Eduardo Santos e Isabel dos... Mas eu agora fico até confuso se foi um pouquinho, digamos, uma mesquinhez da própria Isabel só, ou exatamente o grupo todo que não queria assim que ali... É bem provável que seja o grupo, porque é o grupo que estava a ser visado, não era só a Isabel, é o pai da Isabel principalmente, né? Se calhar ela, logo por retaliação, achou que devia agradar o pai tirando o canal assim que do ar, e fez também esforço para tirar da DSTV para agradar ainda mais o pai. Pode ser nessa linha, mas o certo é que esta retirada da SIC, das duas plataformas de televisão em Angola, representa o que já estamos aqui a dizer, um silenciamento da imprensa, da liberdade de imprensa e de expressão neste ano eleitoral, que é muito grave, né? Como tu já disseste várias vezes, este ano vão haver eleições, vão ser no dia 23 de agosto, e passados 38 anos como presidente, José Eduardo dos Santos não se vai recandidatar pela primeira vez, apesar de ainda assim estar na lista do MPLA. Quem é que é o próximo candidato do MPLA e qual é que é a tua opinião sobre ele? Não, um reparo, o José dos Santos não está na lista, ele não está... Primeiro ficou-se naquela confusão de que ele estaria, mas depois a lista oficial, e que até o Tribunal Constitucional já apresentou, ele não está na lista. Mas, pronto, qual é a minha visão sobre o seu indicado? É exato, começa logo ali. O facto de ser o indicado dele já é um mau sinal. Que é quem? O João Lourenço, um general, ministro da Defesa. E vice-presidente do MPLA. País, e pouco antes de ser indicado como sucessor, como candidato a sucessor, foi nomeado, fazia pouco tempo que também estava como ministro da Defesa. E parto logo desse facto dele ser ministro da Defesa para dizer que eu não espero nada de positivo da parte deste indicado. Porque João Lourenço, como ministro da Defesa, durante esse tempo, há uma região em Angola que chama-se Cabinda e tem um conflito, digamos, de independência. Um movimento independentista lá reivindica a independência para aquela zona, alegando que Cabinda não é Angola e todos outros argumentos mais, que me tenho dedicado um pouquinho a fazer pesquisas nesse sentido. Mas o certo é que desde a sua sessão a ministro da Defesa, a repressão nessa zona aumentou. E se aumentou sob tutela, quem faz a repressão lá são as Forças Armadas, e se aumentou sob tutela do Ministro da Defesa, logo estamos a ver que ele vai optar pela repressão. Já é um indivíduo que temos aí um elemento comparativo, que é mais para o lado da repressão do que para o diálogo, do que para estratégias, digamos... podemos até dizer democráticas, convencionais atualmente para a resolução de conflitos. Ele vai pela via, digamos, ainda medieval, que é da guerra, da força, da imposição de força. Então, por aí já... Mas também temos o discurso todo deste mesmo indivíduo. Ele tem um discurso extremamente, digamos, violento. Já hostiliza os candidatos da oposição, né? Ele já pratica a corrupção em pleno ato eleitoral. Explica isso. Porque assim, um candidato que quando vai para fazer comícios leva bens, bicicletas, geleiras, fogões para oferecer ao eleitorado, isso está plasmado como corrupção eleitoral. Logo, ele está a ser corrupto, está a corromper, está a comprar votos. E se um indivíduo que se propõe ser presidente parte logo desse princípio de corromper eventuais eleitores, eleitores, porque são mesmo eleitores, então logo se vê qual será a modalidade de governação dele. Vai ser essa modalidade de cooptar as pessoas por via da corrupção. E se a corrupção não funcionar, então vai pela via da violência física. Isto são indicadores de que
João Lourenço, dele não se pode esperar nada. Mas também não se pode mesmo esperar nada, como disse no início, porque ele é indicado do José Eduardo Santos. José Eduardo Santos, sendo o mal que ele é, sendo o indivíduo que tem causado toda esta maldade ao longo destes anos, indicando este indivíduo, não podia ser diferente, porque ele não vai indicar alguém que tenha, digamos, um perfil oposto ao dele. Isso é que seria muito estranho, porque o indivíduo reconhece-se a si mesmo. José dos Santos indica o João Lourenço porque reconhece-se no João Lourenço. E mesmo até que João Lourenço não seja tão igual como José Eduardo Santos, mas pelo menos tem uma coisa que deve ser concreto, João Lourenço está ali a ser apontado porque certamente vai proteger a máquina ditatorial, vai proteger a elite, aquela elite, vai dar garantias de proteção. E isto é que mais interessa naquele grupo do MPLA, é alguém que proteja, que preserve sempre a sua, digamos, o seu grupo. Nas eleições de 2008, o MPLA ganhou com 81,76%. Nas eleições de 2012, ganhou com 71,8%. Conta como é que foi o processo eleitoral nas últimas eleições de 2012 e como é que tu prevês que sejam as próximas eleições também. E já vamos falar um bocadinho em detalhe de algumas das coisas que têm a ver com a campanha para estas. Olha, em 2008, eu tenho meio muito, digamos, conheço bem essas duas eleições, um pouco, por essas duas eleições, porque em 2008 eu participei na mesa de voto. Fui um dos elementos que participou numa das mesas de voto. E vou já começar por ali. Em 2008, na mesa onde eu estava, era no centro de Luanda, pronto, São Paulo, é ali uma zona bem pertinho da sede nacional da Comissão Eleitoral. Mas os votos já estavam a ser contados e anunciados, as urnas que estavam na minha mesa ainda não tinham sido levadas. E eu estava ali perto. A Assembleia onde eu participei era ali perto da sede nacional. E as urnas da Assembleia onde eu estava ainda não estavam ali comigo, mas os votos já estavam a ser anunciados. Os resultados já estavam a ser anunciados. Pronto. Isto é sinal de que as eleições de 2008 foram fraudulentas, como hoje é sabido. A União Europeia chegou a publicar, inclusive, um relatório onde demonstra isto. Mas depois temos a de 2012. 2012 foram ainda mais fraudulentas. Os partidos da oposição apresentaram estes relatórios, onde provou-se que houve inclusive introdução de urnas, viu-se caminhões militares a transportarem urnas em sítios. Podíamos dizer até que tudo bem, se fosse possível, digamos, viaturas de um porte que tivessem capacidade para penetrar em zonas de difícil acesso e pedissem as Forças Armadas por terem lá aqueles caminhões e tudo mais, ainda podia, mas é no centro da cidade, caminhões militares a transportar, logo vê-se a questão militar ali, a intimidação muito presente. Mas pronto, o certo é que as autoridades, os partidos políticos da oposição fizeram isto e eu também, eu acompanho enquanto jornalista, percebi muito bem que foram mais uma vez fraudulentos. Nós conversámos com o Domingos da Cruz e falámos também sobre as eleições angolanas de 2012 e ele disse isto. A pena, Angola não é uma democracia, pelo que dentro de um regime autoritário o que tem acontecido não são eleições, são simulacros eleitorais. E existe uma máquina de engenharia fraudulenta devidamente montada para fabricar esses resultados. Pois, não, Domingos da Cruz, eu sou da mesma opinião dela, porque nós não temos eleições em Angola. Nós temos uma simulação eleitoral, né? Porque é tudo fraudulento, né? Até empresas que vão supostamente fazer auditoria, que vão fazer o acompanhamento eletrônico dos votos, daquela questão de apresentar os resultados, são empresas que já estão manchadas a nível internacional como partícipes de processos fraudulentos. Quer dizer, é que Angola nem sequer se esconde, eles já foram mesmo buscar quem já é experiente na fraude.
Em maio deste ano, a UNITA, a Casa Sé, o PRS e a FNLA, os 4 partidos da oposição que estão no Parlamento, denunciaram como ilegal a escolha das empresas Indra e Simfic pela Comissão Nacional Eleitoral para a assessoria tecnológica das eleições, que era isto que eu estavas a falar, afirmando que o processo não foi transparente e que, segundo escrevem, estou a citar, as empresas que estão a ser escolhidas são as mesmas que participaram nas fraudes de 2008 e 2012. É isto que tu estás a falar? É exatamente isto. Mas estas fraudes em que eles participaram em Angola não são as únicas que que essas empresas participaram. Também já participaram em outras fraudes pelo mundo. Quer dizer, o regime angolano, já nem sequer se esconde que há uma fraude. E vai buscar logo instituições, empresas que têm que estão na pole position na questão da manipulação de dados. E temos ali agora essas empresas. Em comunicado, estes 4 partidos escreveram: em 2008, por exemplo, a Indra produziu mais boletins de votos do que aqueles que a CNE, Comissão Nacional Eleitoral, disse ter recebido, e forneceu um sistema tecnológico que não estava em conformidade com a lei. A Simfic, por seu turno, foi a empresa que assessorou o Ministério da Administração do Território e a CNE na produção de cadernos eleitorais incorretos. Houve um protesto a 3 de junho contra a escolha destas 2 empresas, que o jornal Folha 8, com o qual tu colaboras, classificou como a maior manifestação desde 2013 em Angola. Qual é que foi a resposta da CNE a estes partidos terem manifestado? Nenhuma. É assim, é que onde temos agora vou entrar num outro elemento. Foi a UNITA quem convocou essa grande manifestação e foi realmente uma grande manifestação como nunca visto lá em Angola. Mas é necessário que sejamos, digamos, consequentes, demos continuidade às nossas ações. O objetivo que levou a UNITA à rua, e muito bem, eu inclusive apoiei publicamente e incentivei que outros partidos da oposição fossem juntamente com a UNITA. Aliás, o que eu estava a aconselhar é que não fosse a UNITA individualmente organizar. A UNITA já estava a organizar, tudo bem, mas que não fosse a UNITA sozinha. Que os outros partidos, conversei com indivíduos de outros partidos, publicamente fiz exposições públicas a pedir que eles se unissem, porque aquilo não é uma questão da UNITA, é uma questão deles, porque eles querem transparência. Aliás, todos queremos transparência nas eleições. Mas pronto, a manifestação ocorreu só com a UNITA, pronto, com os outros que também ativistas, muitos uniram-se e muito bem, como eu próprio também apoiei. Mas era necessário que depois disto, visto que a CNE não recuou, a CNE inclusive no mesmo dia 3, no mesmo dia fez um comunicado, está na sua página, a dizer que vão fazer uma reavaliação, vão permitir auditoria, vão fazer outra escolha para empresas. E disse também que o processo era legítimo e era legal. Depois recuou dessa posição. No dia 3, mesmo com a manifestação a decorrer, eles reuniram e disseram já o contrário. Quer dizer, a pressão estava a funcionar. E eu até, inclusive, fiz depois uma publicação também a dizer, olha, está aqui, pelo menos está, Deus. Mas há uma coisa, a UNITA e os outros partidos da oposição, a UNITA já fez aquilo, mas a UNITA tinha o dever de continuar a fazer, deveria dar continuidade. E o que é que podem fazer? Continuar. Uma das coisas que podem fazer é o que eles inclusive disseram que iriam mesmo fazer, que é marcar manifestações semanalmente. Todos os dias manifestações até que fosse reposta à legalidade. Até que assim fique. E ainda fossem retiradas do processo ou então que passassem por um processo, digamos, público de candidatura para a auditoria ou para a assistência tecnológica. Fizeram a primeira manifestações e todas as outras que anunciaram que iriam fazer, não fizeram, e é isso que deviam mesmo fazer, porque em última instância nem sequer devem ir às eleições com essas empresas. Porque não faz muito sentido que agora se está até fizeram aquela mega manifestação, todo mundo reconhece que foi uma manifestação de grandes proporções, que nunca mais vimos isto acontecer em Angola. Mas ainda assim não teve resultado. Não é bom que, ainda assim, vão para as eleições
e resultados do que andaram a reivindicar. É um desperdício de esforços. As pessoas foram em ruas, acreditaram. E se já foram em ruas uma vez, podem ir mais vezes. Para que o que lhes levou à rua na primeira vez tenha realmente resultados. Porque ainda não tem resultados. E em último caso, como eu já disse, não vão às eleições, porque se eles continuarem com Indra, Sinfic, um mate que já fez uma parte toda inconstitucional do processo que não deveria ter feito, se vai às eleições, por quê? Para quê? Porque não se vai esperar que ainda Sinfic, mate, venham fazer um processo transparente no dia 23. Isto não se espera. E se for às eleições esperando isto, é uma grande estupidez por parte dos partidos da oposição. E falando dos partidos da oposição, o presidente da UNITA disse à TV Zimbo em fevereiro deste ano que não descartava a hipótese de uma coligação desde que fosse pós-eleitoral. Abel Chivukuvuku, a cabeça de lista da Casa Sé, diz também que está aberta a coligações pós-eleitorais. Isto é possível e tu concordas que isto é bom? Pois, eu também cheguei a me perguntar se isto é possível, porque assim, eu não vejo nenhum ponto nas leis que li, não vi nenhum ponto que permita essa manobra. Aqui em Portugal aconteceu, né? Depois das eleições, o PS uniu-se a vários partidos e formou o governo. Em Angola, o que eu sei é que está claro que forma governo o partido que conseguir a maioria dos votos. Mas tu achas que seria bom isso acontecer? Antes, seria muito bom que acontecesse antes. Porque assim, temos aqui dois cenários. O primeiro cenário é que isso é fraude. O processo todo é um simulacro eleitoral. Mas depois temos o outro ponto. Mas como é que vai se combater esta simulação se estão todos, digamos, desunidos? Né? É necessário que, se todos estão conscientes de que o processo é uma simulação, é uma fraude, então é bom que estejam todos unidos. E estando todos unidos numa coligação, que era o que nós... Pré-eleitoral, que inclusive nós, os membros da sociedade civil, fizemos documento fundamentado, bem fundamentado, e apresentamos aos partidos da oposição como proposta para irem às eleições coligados. Não aceitaram, mas uma das vantagens, que é a principal vantagem que eles teriam indo coligados, é exatamente agir em bloco. Porque uma das coisas que faz com que o MPLA ganhe muito é essa desunião das forças políticas até das forças da sociedade civil em Angola. A dada altura, as eleições terminam e ouvimos um partido a dizer que as eleições foram fraudulentas e outro partido ainda não disse nada. Depois aparece um terceiro partido que diz que aceita tomar posse. E depois, no fim das contas, todos eles tomam posse de umas eleições fraudulentas. Okay? Ou seja, partidos da oposição, os seus deputados, produto de um ato fraudulento, vão tomar posse numa assembleia, num parlamento de ficção, porque é um parlamento criado a partir de um gabinete. Isto não deveria ser assim. Unidos, eles já poderiam, acredito que poderiam ter mais possibilidades de contestar as eleições, porque era já o agir em bloco, não era mais o agir separadamente. Ainda assim, há vários teóricos da luta não violenta que dizem que não é possível haver alternância em regimes autoritários através de eleições. Não é possível. Por isso é que eu estou a dizer, quando digo que era bom que eles estivessem coligados, há uma coisa que está por trás disto, que é o que eu defendo, que é o agir em bloco. Porque depois das eleições, se eles tiverem... a sociedade civil tem conseguido... e eu friso muito a sociedade civil desorganizada. Desorganizada é propositadamente esse termo. Não é desorganizada no sentido de que não está formalizada. É informal. Pronto, é melhor assim. Sociedade civil informal.
já tem consciência disto, que a única forma de derrubo da ditadura não é... que as eleições não é a via para derrubo da ditadura. E, ao agirem, a atuarem coligados, os partidos da oposição, no final das contas, é muito mais fácil convencerem-se a não tomar posse. A não tomar posse instala-se, digamos, um protesto digamos, que vai atingir a escala mundial, porque quando se perceber que o MPLA que fez a fraude, até eles depois criam uns partidinhos, que criam uns partidos satélite, mas quando perceberem que partidos como UNITA, como a Casa C, como PRS, FNLA, Bloco de Esquerda, Bloco Democrático, desculpa, estou sempre... Bloco Democrático, não tomaram posse, o mundo todo, que até agora, felizmente, o mundo já começa a perceber que Angola é uma ditadura. Mas o mundo todo vai olhar para Angola ainda com os olhos, ainda mais convicto de que realmente aquilo não é uma democracia, é uma ditadura. Porque onde até partidos da oposição não tomam posse, é realmente uma coisa muito interessante. E aqui em Portugal já aconteceu isto, no tempo da ditadura saladarista. Houve uma altura em que os partidos, agora não lembro o nome do partido na altura, mas não foi às eleições. E passado 10 anos, a ditadura saladarista caiu. E é necessário que se tenham ações contundentes, muito claras, para demonstração. Às vezes mesmo é simbólica, mas esse simbolismo é para demonstrar que se está farto disto. Eu digo, se UNITA, Casa C, PRS e os outros partidos da oposição não tomam posse, não há quem em Angola fique indiferente a isto. Não há quem no mundo ficará indiferente a isto, a esta postura. Mas ainda assim eles continuam a não achar melhor tomar posse. Né? Em 2015 foi alterada a lei do registro eleitoral, aprovada com os votos do MPLA, que dá à Administração Central o poder de organizar o registro eleitoral. A Constituição da República Angolana diz no artigo 107 que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. O Rui Verde escreveu no MAC Angola, no passado agosto: ao retirar à Comissão Nacional de Eleições a responsabilidade do registro, a lei comete uma batota política e legal. Política porque tenta atribuir ao governo o poder de definir o universo eleitoral. Legal porque não cumpre a Constituição. Este ponto é muito importante, pois não basta ganhar eleições, é necessário ganhá-las com legitimidade e transparência. Como é que tem sido o processo de registro eleitoral neste momento em Angola? Olha, é exatamente como diz ali o artigo que citas. As eleições em Angola, a Constituição é clara. Quem deve organizar as eleições é um órgão independente. Mas, tal como nos pleitos passados, quem tem organizado é um órgão não independente, um órgão dependente, é um órgão governativo, que é o MAT, o Ministério da Administração do Território, que, curiosamente, só para gravar, o seu ministro é o vice-candidato a presidente, candidato a vice-presidente da República, Bonito de Sousa. Eu não me registrei. Não vais votar? Não vou votar. E explico-me já. A Constituição diz que quem deve organizar as eleições é um órgão independente. Mas logo a partir daqui aparece a fazer o registro eleitoral é o MAT, este órgão ministerial. Eu como gosto de respeitar as regras básicas, eu respeito, eu acho que as democracias, os estados onde há algum sucesso no âmbito democrático, os têm porque respeitam as normas democráticas. E eu acredito muito que não é por supostamente ser necessário derrubar uma ditadura que eu vou começar a violar princípios democráticos universalmente aceitos. Eu não farei isto. E não fui me registrar exatamente por isto. Porque se eu fosse me registrar, eu estaria a ser cúmplice de um ato inconstitucional. O discurso
minimalista, de que é por um bem maior, de que só assim se pode derrotar a ditadura, votando e tudo mais. Esquecem-se deste elemento que eu respeito, por mais que se vá derrotar uma ditadura. Não se faz desrespeitando princípios democráticos universalmente aceitos. Se partirmos do princípio de que podemos incentivar, como os partidos da oposição e muitos que não fazem parte dos partidos da oposição, incentivam as pessoas a se registrar violando a Constituição, estão indiretamente a ensinar as pessoas a desrespeitar as leis democráticas. Estão a ensinar, e eu sinto muito, eu até fico balançado com o argumento de que vote só, registre só, fico balançado, mas a minha consciência jurídica não me permite fazer isto, porque eu respeito minha consciência jurídica, minha consciência democrática, eu acho que as coisas, nós temos que começar de baixo, que é primeiro respeitar isso. A lei diz, a Constituição diz que tem que ser um órgão independente, e não está a ser um órgão independente, eu não posso entrar neste filme. Eu não fui, o registro terminou e não me registrei mesmo por este ponto. Primeiro é por este ponto. Então, os partidos da oposição fizeram e continuam a fazer, a incentivar as pessoas a votar, a incentivar as pessoas a se registrar, agora estão a incentivar as pessoas a votar. É assim. Não, agora anteontem, a Casa CE fez uma declaração onde aponta as razões para vários pontos desse processo eleitoral em que palavras da própria bancada parlamentar, em que foram tolerantes. Foram tolerantes com o mate, foram tolerantes com a falta de dinheiro, a forma desproporcional de acesso aos financiamentos para a campanha, e foram tolerantes com a Indra e a Sinfic, foram tolerantes por muita coisa. E essas outras coisas resultam numa fraude eleitoral. Não se compreende como é que um partido da oposição vai tolerar partes de um processo que vão ditar todo o processo. Não se faz isto. Porque ao fazer isto vai dar o que vai dar. E eu dou outro exemplo que é a base do processo jurídico. Se um processo, digamos criminal, que eu estudei direito penal, digamos criminal chega no tribunal com vícios, com muitos erros logo à partida, temos dois resultados. Ou se vai condenar um indivíduo injustamente, ou se vai libertar o indivíduo injustamente. Por quê? Ou o tribunal, se não sanar esses vícios, essas ilegalidades que estão no processo, vai condenar o indivíduo injustamente, porque está em vários erros, estão a acusá-lo injustamente, mas está a pegar aquilo e está a passar. Ou então o advogado de defesa vai pegar naqueles erros e quando até o cliente pode ser mesmo um criminoso, vai pegar naqueles erros e vai libertar o criminoso. Por causa dos erros, pequenos erros ditam muito no andamento do processo. É o caso de Angola no processo eleitoral. Começou logo com a administração eleitoral que passou para um órgão dependente, um órgão do governo. E todo o resto que está a acontecer, a base é ali, independência do organizador das eleições. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Queria perguntar-te uma última coisa. A 2 de maio, Tomás Ulikni, um dos representantes da União Europeia, afirmou que, e estou a citar, as eleições em Angola são independentes e nós apenas exprimimos a nossa vontade de apoiar a CNE, Comissão Nacional Eleitoral, e em observar as eleições, uma vez que Angola vai convidar os observadores europeus. Foram convidados observadores europeus ou da União Europeia para as eleições? Pois é, falaste que o homem que cita é da União Europeia. Eu acho que deve ser aquelas jogadas diplomáticas que às vezes alguns políticos usam para pressionar o governo, para pressionar, porque não há ainda convite para a observação das eleições feita à União Europeia. Ainda não há, nem isto há. Eu acho que ele está a tentar forçar, está a fazer uma jogada diplomática para ver se o governo aceitem. Porque o certo é que não há eleições transparentes. A própria União Europeia sabe disto. E tem um relatório no âmbito da comunicação social que demonstra que neste âmbito, que é uma questão muito séria, que serve como um indicador muito forte da fraude eleitoral, não há eleições independentes. E o diplomata que citas
eu acho que faz um pouquinho nesse âmbito de uma pressão soft sobre as autoridades angolanas, no sentido de as pressionar a convidar a União Europeia para entrar, para fazer a observação e depois com os dados, porque também é muito difícil para a União Europeia ter uma oposição sobre as eleições. Estou a falar concretamente sobre as eleições, porque sobre o regime, a União Europeia sabe muito bem que o regime é ditatorial, é sanguinário e tudo mais. Mas sobre essas eleições que vão decorrer, se a União Europeia não estiver lá, vai ter muita dificuldade depois em ter um pronunciamento. Eu acho que o diplomata que cita, está a tentar um pouquinho nisto, é forçar por via diplomática para entrar e depois de entrar poder dizer com propriedade como é que foram as eleições. Agora, se ele faz menção às eleições passadas, não, isto ali ele deve estar errado, está errado porque nas eleições passadas está provado que foram fraudulentas, não são independentes. Última coisa, nós temos 20 segundos. Têm existido sondagens durante este processo? Não tem tido. E o que é que isso quer dizer? É mais um problema da nossa sociedade, né? Temos lá universidades que até têm agora centros de pesquisa, mas não organizam sondagens. Há uma sondagem ali que tem sido feita por uma organização da sociedade civil, mas muito limitada, porque é feita só com internautas do Facebook, muito limitada. Quando a internet em Angola não passa de 1% dos usuários, então já se vê que é muito limitada. Mas nessas sondagens, o MPLA tem perdido sempre. Essa sondagem de quase 1% da população que usa só o Facebook, o MPLA tem perdido sempre, né? Então, mas seria muito bom que organizações, centros de pesquisas dessas universidades pudessem fazer sondagens. Mas pronto, já temos outro problema que já não temos tempo para falar, que é a qualidade das nossas universidades, né? Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano, obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado e agradeço imenso por me ter deixado falar à vontade, porque é sempre bom poder exprimir o raciocínio por algum tempo. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já.